Boa noite, Mário. Boa noite mais uma vez a todos que entraram durante a execução da música. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Já estamos aí com 20 participantes, muito bom. E aí a gente vai dando início, então, ao nosso estudo. Hoje a gente vai ter a leitura do livro Coragem. Eu vou dividir aqui. Da página 5, Presença de Luz, é um texto de Emmanuel. Só um minutinho. É um texto de Emmanuel. Quem vai fazer a leitura e os comentários é o Carlos Mariano.
E, em seguida, o Mário vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, ele vai ler a última parte do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele vai ler o 5º parágrafo do item 3, que fala sobre fazer o bem sem ostentação. Ele chegando aqui. Então, eu já vou passando a palavra para o Carlos. Carlos, já está aí? Chegou? Eu não vi Carlos. Vocês viram Carlos por aí, gente? Carlos? Jane, você esteve com o Carlos? Ele falou alguma coisa? É capaz de ele estar tendo problema na internet, né? No. Não, Jane? Bom, não. Mas se ele faltar, pode ocorrer alguma situação, a gente substitui. Ok? Parece. Tá me ouvindo? Oh, parece Tá. que ele não está mesmo. É estranho. O que você prefere fazer, Jane? Bora? Você lê? Quem tá na chuva para se molhar, não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubciará em clarão e bênção naquilo em que te expressas. Se espalhares amor no lugar em que a lei da vida te situa, nunca observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz, Emmanuel. A mensagem é bem objetiva. E Emmanuel nos convida a um movimento, Ele dá para a gente algumas dicas aqui em relação a esse sentimento nobre que estamos exercitando para mais à frente, Ao longo das nossas próximas experiências, quem sabe, a gente poder viver na sua plenitude. Mas a gente precisa exercitar os filhotes do amor nesse cotidiano através dessas pequenas ações, como ele coloca aqui, que quando a gente trabalha um pouco mais o nosso sentimento de uma forma verdadeira, E não na fase do homem aparência, aquele que para fora passa o amor, mas na sua essência está muito distante disso. Então, como a espiritualidade diz assim, quanto mais a gente está distante de Deus, lá no livro dos Espíritos, mais a gente sofre. E aí a espiritualidade diz para a gente também, através de uma companheira assim, por que que a gente ainda está tão atrasado e por que que a gente ainda sofre tanto? Porque a gente ama pouco. E aí a gente vai observar aqui na fala de Emmanuel esse cruzamento de informações trazidas pela espiritualidade.
E quando a gente vem se fortalecendo no sentimento, a gente vem se fragilizando mais, vem se fragilizando menos. Desde as pequenas coisas do nosso cotidiano até os grandes acontecimentos e ocorrências da nossa existência. E aí, ele coloca aqui, se puseres amor no tempo em que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir, né? Então, a gente vê o quanto ainda a gente precisa aprender a desenvolver esse sentimento de forma nobre dentro da gente, para que essas questões da vida, né, a valorização do tempo, a valorização dos desafios, a valorização das pessoas, a valorização das ocorrências, se a gente colocar um pouquinho mais a pitadinha do amor, né, e tirar um pouquinho mais das lamentações, das queixas, não vai sobrar tempo, não vai sobrar espaço para esses movimentos mais doridos da vida. Também, quando ele coloca aqui, se colocares afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque o que a gente está fazendo para o outro é de verdade. Então, eu não crio expectativa nesse movimento de doação e de troca. Se ele me deu, bem. Se ele não me deu, bem também. O importante é estar consciente, estar tranquilo com a minha consciência, porque o meu feito foi feito com dedicação, foi feito com amor. O grande desafio nesse movimento da ingratidão é porque muitas vezes a gente faz naquele movimento de criar uma expectativa diante da gratidão do outro, diante das honrarias do outro, natural de homem, né? Imperfeito como a gente, mas Emmanuel nos dá um toque aqui. Quantos sofrimentos e quantos desafios ainda vivemos nessa encarnação, justamente por amar pouco, exercitar pouco esse sentimento. E aí, quando a gente vai exercitando os filhotes do amor, né? Que é resignação, perseverança, tolerância, paciência, a gente vai conseguindo dar um outro colorido na nossa existência. Isso é importante para a gente, por quê? Porque se a máxima, né, é amar ao próximo como a si mesmo, se esse movimento ele não existe de forma verdadeira, só de forma periférica, na nossa rotina, a gente vai sentindo que o que a gente fala ou o que a gente demonstra é muito diferente daquilo que verdadeiramente está sendo trabalhado dentro da gente. E aí, Emmanuel já pontua aqui para a gente quanto é desafiador desenvolver esse sentimento. Por quê? Porque a cada condição que ele coloca aqui, no processo da ingratidão, no processo da vitimização, no processo dos sofrimentos que experimentamos, ele vai colocar para a gente que a gente vive muito mais para fora do que para dentro. Porque se esse sentimento estiver sendo trabalhado de verdade, a gente vai se fortalecendo para viver os embates da nossa existência. Seria isso. Vou deixar a carta aí para os meus amigos universitários. Ótimo, Jane. Obrigada. Evaldo, meu querido. Boa noite a todos. Jane, assim, a sua interpretação foi muito útil para mim, porque a gente percebe que Emmanuel nos conclama a analisar o objetivo das nossas ações. Uhum. O que eu realmente desejo fazer nessa relação de tarefas que Emmanuel coloca? O que eu quero fazer? Eu quero jogar para a plateia ou eu quero realmente ser útil ao meu semelhante através das oportunidades que o Evangelho me propõe? Tem uma página de Humberto de Campos, se eu não me engano, é no Reportagens do Além, que ele comenta, Humberto de Campos, a situação de Lázaro no momento da ressurreição. Que Humberto fala que Lázaro vivia muito para ele, para as conquistas materiais, mesmo sendo amigo de Jesus, tendo em Marta e Maria, suas irmãs, a diferença de atitude, mas Lázaro compreendia a missão de Jesus, considerava e amava o Mestre de uma forma muito intensa, mas não a ponto de largar as suas coisas materiais, seus interesses materiais. E Humberto de Campos fala que naquela simbologia de Jesus de falar Lázaro vem para fora, é Jesus tirando Lázaro do egoísmo da vida. Então, o que Emmanuel também nos propõe é sairmos do egoísmo, é fazer o bem por sabermos que o bem é o melhor caminho, e não na esperança, como a Jane falou, de receber recompensas por isso,
nos menores detalhes, que Emmanuel coloca os menores detalhes. Então, a proposta, no meu entendimento, é de o Evaldo deixar de olhar tanto para o umbigo dele e fazer o bem pelo bem que o bem vai me fazer sentir. Muito bom, Evaldo. Super obrigada. Fernando? Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bom? Então, tentando colocar até uma lupa de aumento, né, óbvio, num tipo particular de relações, acho que muito importante para quando a gente voltar da pandemia, as relações entre os espíritas. O Divaldo hoje, no encerramento da super região da Bahia, junto com o Peixinho e tudo, ele enriqueceu muito, né, as perguntas que o Peixinho ia fazendo, e uma delas foi sobre essa questão dos entreveros, os problemas que existem públicos, né, os espíritas lavando roupa suja em público, né, em Facebook e tudo mais. Então, achei bastante atual a questão, porque ainda mais com as pessoas mais ligadas na internet. E o Divaldo advertia, lembrava, pelo menos, que as pessoas deviam se procurar umas às outras para falar, que discordavam, que tinham uma opinião diferente, ao invés de ficar num pretenso anonimato pela internet, né? E aí ele citou o Chico, que explicou que o que estava ocorrendo entre os espíritas, ele comparou que o cristianismo no Império Romano, 1% dos cristãos, com mais ou menos 1 milhão de cristãos mortos, segundo estatísticas que ele citou, 1% de cristão no Império Romano acabou trazendo o cristianismo para o Império Romano, né? E que, às vezes, a gente já tem 1% aí da população brasileira, talvez, né, 2 milhões de espíritas, então ele estava sendo realmente levado a pensar por que ainda não está uma influência tão grande. Porque cria-se uma arena de ataques público entre os espíritas, inclusive misturando com política, infelizmente, e ele citava que o Chico dizia que, além dos obsessores, que o Chico gostava de falar, de inimigos, então o espiritismo cria inimigos e pessoas íntimas. Acho que no caso dos espíritas no Brasil, criou a figura do inimigo íntimo, aquela pessoa que aquele outro não quer nem conversar, e que isso é um contrassenso com a doutrina que a gente professa, né? O aviso que o Divaldo deu hoje, né, numa palestra muito interessante que eu disponibilizei lá no grupo de estudos. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. Roberto, infelizmente não dá tempo de você falar, e você disse que se não desse, né, eu podia passar, eu te agradeço. Para a gente não atrasar o Mário, eu vou pedir, então, a Jane para fazer a prece inicial. Jane, por favor. Sim. E assim, Mestre Divino, mais uma noite de convivência com o Teu Evangelho, multiplicando essas vibrações de equilíbrio e de renovação aos nossos corações, como a de tantos companheiros interligados materialmente e espiritualmente neste grupo de estudos. Nós te agradecemos a benção de ouvir, Senhor, a benção de pensar, para que diante desta grande oportunidade possamos a cada dia avaliar, refletir, diante de todo o conhecimento que recebemos dia a dia, como gotículas de amor nestas noites iluminadas que convivemos juntos. Que a tua bênção possa nos envolver e envolver o nosso companheiro Mário, que fará o estudo do Evangelho. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Jane. Passo, então, a palavra para o Mário. Ok, no último parágrafo, então, de fazer o bem sem ostentação, né, vamos dar uma lida. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso. E salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola.
Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em face do benfeitor. Ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É muito interessante, porque aqui tem a colocação da esmola e a colocação da ostentação e do ataque ao amor próprio, que nós ainda desenvolvemos, né, um pouco esse amor próprio, esse melindre, né? Mas o mais interessante é transformar em serviço. É você, seja onde for, na palestra, no atendimento fraterno, na hora do passe, na hora que você está conversando na cantina, na hora que você está fazendo o pagamento da sua mensalidade ao Cefac, ou quando você pode pagar, lógico, é uma ajuda, não é uma obrigação. E quando você faz isso tudo, como você faz a coisa, né? É a maneira que você faz a coisa. Eu acho bastante interessante porque no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na pergunta 888 e na 88A, né, 888, diz lá da esmola. E os Espíritos vêm nos dizer que numa sociedade mais justa, né, a esmola não existirá porque o forte irá prover, sem humilhação, a subsistência do fraco. Seja por que for, mas irá subsistir. Ou seja, ele vai fazer com que o fraco possa viver bem, já que ele não tem condições, né, de viver por si próprio, como a gente vê na nossa vida já normal, que tenta ajudar aqueles que, por qualquer motivo, nessa encarnação, têm uma certa dificuldade em disputar, competir ou se estabelecer, seja no mercado de trabalho ou na sociedade. Mas, além disso, ele cita assim, olha, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. Isso é a resposta do Livro dos Espíritos. A verdadeira caridade é sempre bondosa, benévola, está tanto no ato como na maneira por que esse ato é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue a quem precisa recebê-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. E aí nós vamos lembrar uma frase de São Francisco de Assis que diz o seguinte, ó, tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, na hora que nós praticarmos, muitas das vezes, quando aquela pessoa chega no sinal, quando você passa na rua, ou qualquer pessoa se aproxime de você, às vezes o simples olhar que você dá, sem a reprovação, sem aquela, digamos assim, vontade de sair correndo daquela pessoa, não querer perder aquele tempo, já ficar desagradado, só aquele simples olhar que você olha com tranquilidade já faz com que a pessoa se sinta receptiva. Ela ali ela já recebeu a caridade real. É quando aquela criança chega, tio, você fala, meu filho. E aí, naquela hora, aquela criança já, né, já muda. A gente vê, às vezes, meninos, meninas nos sinais, aí a gente tem muito mais medo dessas crianças, né, pelas crianças. E a gente diz assim, está sem escola agora com a pandemia, né, meu filho? Ela é, tio, não sei o quê. Então, você já traz aquela pessoa que você já trata como se fosse um ser humano, como ele é, um ser humano igual a você. Normal. Você o equipara a você. Vamos lembrar Pestalozzi, que se ajoelhava para falar com as crianças, para ficar no mesmo nível do olhar, para que elas não sentissem a opressão de um adulto sobre uma criança. Então, ele se abaixava e falava no olho da criança. A criança percebia que tinha ali um companheiro, não um adulto a comandá-lo. Não alguém que tem e que ele hoje não tem.
Então, essa colocação, até o Livro dos Espíritos, nessa lei, né, a 10ª lei, né, de justiça, amor e caridade, trata muito a esmola com esse amor, né? E diz assim: nem sempre o mais necessitado é o que pede. Muitas das vezes as pessoas não estão pedindo, mas estão necessitadas. Então, muitas das vezes, o homem verdadeiramente humano necessita sentir essa vibração e aconchegar essa pessoa. Não com, às vezes, as coisas materiais, mas às vezes com um sorriso, às vezes com um leve abraço, às vezes com um olhar, e aquela pessoa já se sente, né, em caridade. Dizem os espíritos ainda o seguinte: nunca se esqueçais que existe sempre um espírito acima de você e outro abaixo de você, né? E que o guia e aperfeiçoa é o superior, mas o inferior, você também tem que cumprir esses mesmos deveres. Nós vamos lembrar que o Emmanuel, também na Fonte Viva, no capítulo 60, chamado Esmola, ele lembra Jesus. Por quê? Porque Lucas, no 11:41, vai do 37 ao 41, quando o fariseu chama ele para jantar em casa, vai lá, vamos lá jantar lá em casa, Jesus. Chama ele. E reclama que Jesus não lava os pés, etc. e tal, que ele não está limpo, né, etc. e tal. E aí Jesus é o seguinte: dai antes de esmola o que tiverdes. Quando ele fala isso para o fariseu, a gente fala assim: dai o que tiverdes, mas não é o que ele tinha materialmente, era o que ele tinha interiormente. Antes de você ficar aparecendo e mostrando para os outros e querendo limpeza e dar as coisas, comida, não. Dai o que você tem. O que você tem? Qual a reação que você provoca nas pessoas? Como é que as pessoas se sentem quando você conversa com elas? Como é que as pessoas sentem quando você se aproxima? O que as pessoas sentem quando você fala, quando você olha? Porque nós não somos perfeitos, lógico. Né? Nós estamos aqui, como dizia o Divaldo, né, para trocar os pensamentos difíceis pelos pensamentos mais fáceis. Então, toda vez que nós tivermos orgulho, ostentação, não quisermos, que nós troquemos esse pensamento por um pensamento saudável. Porque o que os espíritos esperam de nós não é que nós sejamos perfeitos. O que eles esperam é que nós não deixemos de tentar ser melhores. É isso que os espíritos ficam tristes. É quando vem que você decidiu de tentar se melhorar, que você decidiu se entregar ao desânimo, você decidiu se entregar às coisas que são difíceis. É aí que os espíritos ficam tristes conosco. Bom, diz aqui ainda o Emmanuel o seguinte: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhar alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, seja prestativo, tenha boa vontade. Porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança é a maior dádiva de todas. Ele não tira o valor da benesse, da esmola, do dinheiro, não, da ajuda numa roupa, não, nada disso. Mas ele diz: essa é verdadeira. E eu vou lembrar novamente o nosso querido Francisco de Assis. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. E agora com vocês, os universitários, como disse a Jane. Obrigada, Mara, pela tua leitura, pelos teus comentários. E o Carlos levantou a mãozinha. Carlos, pode falar, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Não falo aqui, mas, na verdade, a caridade muita gente acha que caridade é a questão material, né? É dar o pão, é dar a cesta de alimentos. Mas, fora do que isso, mais do que necessário, a caridade é a caridade moral, aquela que você faz, né, ouvindo o necessitado. Como ele disse até no sinal, quando a gente para, eu ando muito na rua, e às vezes o pessoal bota aquelas balinhas, né? E às vezes você não está com dinheiro para comprar, mas eu sempre faço um sinal de agradecimento, eles me agradecem, um sorriso, uma gentileza, porque isso é caridade, né? O olhar que você dá de ternura, e muitos são sofridos, estão passando por dificuldades imensas nesse momento de pandemia. E caridade também é você respeitar o próximo dentro da condução, estar de máscara, andar de máscara na rua. Eu vejo muita gente que não respeita o próximo. Eu fui no mercado outro dia, no mercado não pode nem entrar, né? Mas o cara, eu vi que não estavam fornecendo álcool, gel para poder limpar. Eu falei assim: pô, mas isso é falta de respeito para com
comigo, né, que sou consumidor, e para com os trabalhadores que estão ali. Até o mercado que eu vou, muita gente foi afastada por ter pego Covid. E a outra questão também é até na casa espírita, aqueles que ficam ávidos por retornar à tarefa e atropelam todas as normas, né, de saúde pública, pelo desejo de retornar como que ali fosse a bandeira, né? Não, eu vou ficar lá, eu vou fazer, e não se importando que o outro que vai estar na casa espírita pode pegar o Covid, porque ele pode estar infectado e não sabe, não sente nada, e vai infectar o outro. É falta de caridade, é falta de amor ao próximo. Eu ontem assisti um seminário, com 7 horas de seminário de Sacramento lá, né? Na nossa terra de Sacramento. E eu fiquei muito afetado com as coisas que eu vi, né? E a gente via claramente que a Alzira, que dirige lá o Colégio Allan Kardec, ela estava atuada pelo Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele é muito contundente quando fala com a gente. E aquilo tocou de uma maneira. E a hora que eu vou lá, já estudo a doutrina há tanto tempo, né? Mas mais do que nunca, eu observei que nós precisamos estar com a casa espírita no nosso coração, aqui dentro do coração, aqui na mente do coração. O espaço físico é para você ir lá, mas a caridade, o amor ao próximo está aqui dentro. Está dentro de nós. Aqui dentro. E a gente não faz isso. A gente vai para lá para se refugiar, para se esconder. Exatamente. E não faz nada que aprende lá aqui fora. E aqui fora que precisa ser o cristão, dar o exemplo, exemplificar o evangelho. Isso é caridade. Isso é caridade. Para com o próximo e contigo mesmo. Obrigada, meu amigo. Muito bom teu comentário. Vou passar aqui para o Roberto agora. Roberto, bem-vindo. Hoje os comentários da Jane e do Mário foram coisas assim, realmente muito profundas, né? Eu acho que a caridade maior foi a caridade, sem dúvida, né, de Jesus, né? Que ele trouxe a forma de nós transformarmos as dificuldades, os sofrimentos, em luz, em aprendizado, em libertação. Então, essa é a maior caridade. E, como também falou o Mário aqui, isso aí só se torna receptivo quando nós fazemos com acolhimento, com carinho, com exemplo, porque é muito diferente, né, da caridade material. Jesus não saía distribuindo dinheiro para ninguém naquela época. E a maior caridade que ele trouxe para a humanidade é essa caridade da esperança, da alegria, da vida futura e de orientar as pessoas de forma que aquilo que elas estejam vivenciando, que vivenciem com serenidade, até com alegria, porque aquilo será para o bem delas. Essa que eu acho que é a maior caridade que existe aqui na face da Terra. Então, a gente consegue isso sem dinheiro, com palavras, com dedicação e com carinho. Muito bom, Roberto. Obrigada pelo teu comentário. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Mário, você quer acrescentar alguma coisa? Eu posso até lembrar vocês, eu coloquei uma entrevista do Gilberto Bordalo, né, do Eurípides, sobre a mão esquerda e a mão direita, a Yasmin Madeira no TV Nova Luz. Vocês podem ver, tem 50 minutos, mas os primeiros 15, 14 minutos já são sensacionais, vocês. Acho que vai somar aí com vocês. Mas eu tenho certeza de que, independente das divergências dos espíritas, né, o semeador saiu a semear. Então, nós somos responsáveis também pelo que nós entendemos das coisas, né? A gente conversa entre nós, conversamos sobre o Evangelho, todos nós temos nossas opiniões, ouvimos, mas nós é que fazemos as nossas opiniões. Os semeadores não são responsáveis pelo cultivo, eles são responsáveis por semear. Olha, Jesus disse isso, até que a gente tenta dar a opinião que os espíritos trazem, a opinião que a doutrina kardeciana traz, e as pessoas vão fazer um julgamento de valor. Elas são responsáveis pelo que elas ouvem. E se o Mário fala alguma coisa equivocada, elas devem cortar e jogar fora, sem dúvida nenhuma.
E devem até dizer para o Mário, Mário, você se equivocou, eu não penso assim. E o Mário tem a obrigação de procurar saber se ele está certo ou está errado, avaliar, verificar se ele, por acaso, avaliou equivocadamente uma palavra, um sentimento, porque a gente sabe o que tem que ser feito. Há 2000 anos, Jesus colocou para nós, mas nós ainda estamos no exercício, nós ainda estamos fazendo testes e provas para podermos passar de ano. Essa que é a realidade. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço, né, que é no final de domingo para vocês. E olha, semana que vem vocês vão ter uma surpresa, né, uma surpresa muito boa, e eu quero ver essa surpresa, ok? Tá bom, Mário, muito obrigada. Fernanda, rapidinho que a gente está com o tempo estourando. Rapidinho mesmo, não só a questão que eu procurei trazer é exatamente essa. O Divaldo tem esse aviso para evitar que as pessoas façam em público, como é hoje, ainda mais todo mundo com o lance de acesso à tecnologia, né? Evitar de fazer em público esses ataques, achando que está resguardado pela tecnologia, e se comportar, né, em relação à doutrina, que até complementando o que o Roberto falou, a maior caridade, depois de Jesus ter vindo na Terra, é ele ter direcionado a doutrina para a Terra, né? Através de Kardec. Então, é realmente evitar essas conflagrações públicas de opiniões, né, que vai misturando com política, vai misturando com tudo, que são agressivas, né? Porque aí contradiz tudo isso que a gente está falando, né? E muitas vezes isso acaba acontecendo também dentro das casas espíritas, né? Com o aviso que ele deu hoje, por isso que eu quis trazer dentro da nossa temática, né? É isso aí. Tá bom. Muito obrigada, Fernando, pelo teu comentário. Obrigada, Mário, mais uma vez. Vou pedir a Jane, então, para fazer a nossa prece final, por favor, Jane. O microfone, Jane. Pronto, né? Que vão fazer igual as crianças da evangelização de novo, né? Vamos sentir o cheirinho da flor, né? Sente o cheirinho da flor e assopra a velhinha, né? Para a gente relaxar nossa mente um pouquinho. Vamos sentir o cheiro da rosa, isso que mais nos agrada. E soprar a velhinha, devagar. Senhor, que tenhamos força interior para que os conflitos, as vicissitudes da vida não sequestre a nossa capacidade, a nossa possibilidade de amar e de servir, para que esse sentimento tão nobre, Senhor, que preenche, que equilibra, que harmoniza, que nos permite crescer, possa ser a cada dia trabalhado com dedicação, com vontade firme, como dizem os espíritos, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, para o equilíbrio do nosso espírito nessa existência. Que a tua paz, que a paz dos bons espíritos nos abasteça em mais uma noite de sono. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada mais uma vez a Jane por ter substituído o Carlos. Obrigada ao Mário e a todos que participaram. E eu vou passar a palavra para a Ana, porque ela já fez a abertura lá da rifa. E ela vai dizer quem foi o ganhador. É isso, Ana? É isso aí. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram aqui nessa rifa. Todos sabem que isso aqui não é pelo prêmio, todos que compraram sabem que não é só pelo prêmio, é para ajudar a casa, tá? É para ajudar o nosso melhoramento, tanto físico, mental e espiritual, né? Porque eu tenho certeza que todos vão gostar. Então, eu agradeço muito a todos vocês. E o nome que foi sorteado está aqui. Ó, dá para ver? Sônia? Dá para ver? Sim. Todo mundo está vendo? Sônia. E quem ganhou foi Geise. Ele é um rapaz lá de Copacabana que comprou alguns nomes aqui. E o sorteio eu e Jane fizemos hoje lá no Cefac de manhã. Fomos para lá de manhã cedo para fazer essa abertura aqui. E nós só temos que agradecer, muita gratidão a todos vocês,
tá? Eu sei que a gente às vezes quer ganhar, mas isso aqui não é nem o ganhar. O ganhar vocês já ganharam, que foi a nossa gratidão, entendeu? Pela casa, pela nossa casa, o Cefac. Tá bom? Eu agradeço de coração e eu prometo a vocês que eu volto logo, tá? Aqui. Jane quer falar? Pode falar, Jane. Ó, tem vídeo de comprovação, tá? Tem vídeo, tá? Tem vídeo de comprovação, com câmera girl e tudo. Isso. Vou mandar fazer uma auditoria. Uma auditoria. E se não estiver correto, eu vou publicar na internet. Pô, cara, eu tô tirando daqui, eu ia te provocar, eu ia dizer, eu vou jogar na internet. Eu capturei. Obrigada, Ana, pela parceria, de você ter feito esse trabalho. Eu capturei a provocação. Você trabalhou muito, eu te ajudei, mas não, você trabalhou muito mais. Então, eu te agradeço e digo que você pode contar comigo na próxima rifa, tá bom? Tá, minha filha. Nós já ganhamos de presente, já. Tá? Uma coisinha para o mês que vem a gente fazer outra rifa. Tô sabendo já estou sabendo. Aí. Um beijo, gente.